Graça e paz, amados irmãos, queremos saudar a todos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nossa aula de número 6 do nosso curso Doutrinas. Senhor, nós estamos na Tua presença, glorificando e adorando o Teu nome, e agradecendo a Deus novamente a oportunidade de ter a Tua Palavra como fonte de vida, de revelação, de bênção, de cuidado para o nosso viver. Que o Senhor nos abençoe, edificando a Deus a cada um de nós como Igreja de Jesus Cristo, para que as nossas vidas, ó Deus, sejam um louvor à Tua glória, Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vendo o curso Doutrinas e hoje nós vamos falar sobre a doutrina da perseverança dos santos. E eu quero iniciar essa doutrina falando sobre a nossa visão calvinista da perseverança dos santos. A nossa doutrina tanto oferece conforto ao crente, ele está eternamente seguro, quanto proporciona realidade à sua confissão de fé em Cristo. O crente compreende que a perseverança na vida cristã é uma prova da salvação. Então, a doutrina calvinista sobre a perseverança dos santos é uma consequência de outras doutrinas que vão nos levar sobre a questão da salvação em Jesus Cristo a perseverar até o fim. Isso é muito importante nós entendermos também, porque há uma compreensão errada muitas vezes quando se lê na Bíblia sobre o crente carnal, por exemplo, né? Lá nesse texto é um paradoxo, né? É um paralelo entre a espiritualidade e a vida de um crente carnal. Isso não quer dizer que é viver na carne, é a maneira como esse crente interpreta as realidades espirituais. Portanto, eu estou dizendo isso porque há crentes que pensam assim: se eu aceitei Jesus Cristo como Salvador, e a Bíblia diz que Ele vai fazer com que eu permaneça na fé até os fins dos meus dias, então eu posso viver da maneira que eu quiser, porque a minha salvação está garantida. Esse raciocínio contém alguns erros que nós devemos entender. Por causa desse raciocínio tão comum, né, que não é só dos nossos dias, mas também desde o início da igreja, que crentes entendiam que por fazerem parte de uma promessa de Deus, então poderiam viver as suas vidas da maneira como quisessem. Isso mostra pela visão calvinista que essas pessoas não necessariamente, não são verdadeiramente crentes, porque há as evidências de que a pessoa realmente é crente, não é o fato dela frequentar uma igreja, de fazer uma classe de novos membros, de professar sua fé, de participar da ceia, de ter um vocabulário evangélico, cristão, etc., né? De ter nascido numa casa onde o evangelho existe. Essas coisas podem ser fatores que ajudam e determinam, como nós vamos verificar mais à frente. Mas, por exemplo, Paulo, em Romanos capítulo 6, ele diretamente desconstrói essa realidade, dizendo assim, verso 1: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Verso 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo,
a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, ou seja, morreu, né? Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então você percebe, o texto continua, né, de Romanos 6, você percebe com clareza que Paulo está desconstruindo esse raciocínio errado, né? E que infelizmente vigora, né? Tem pessoas que se consideram salvas, mas você não percebe pelo seu viver um ato de perseverança, que é a consequência e uma demonstração de que a pessoa está vivendo o ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, no versículo 1 em diante, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltado para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Verso 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Verso 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Verso 9, uma consequência: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se, então tem uma condicional aqui, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É o verso 9 que eu acabei de ler. Verso 10, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Por isso que a doutrina da perseverança dos santos está intimamente relacionada com as demais doutrinas que são consequências do pensamento calvinista. A doutrina sobre a salvação não é somente um assentimento, um sentimento emocional, uma decisão intelectual, uma posição de aceitação, uma afirmativa, mas a realidade que o crente percebe que acontece na sua vida e ele confessa isso como uma verdade. E isso é um fato importante porque às vezes nós temos esse tipo de relacionamento com outras pessoas que estão envolvidas na realidade da igreja, mas que não estão condizentes com essa realidade. Eu vou pegar um exemplo bem interessante, que para mim sempre foi marcante quando eu li, e eu lembrei e quero compartilhar, repartir com você também. É sobre Wesley, né, que foi um dos grandes avivalistas na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, da onde surgiu depois o metodismo, né, que tem um relacionamento com a gente, porque também nasce dentro de uma cultura protestante, influenciado pelo presbiterianismo, pelo luteranismo,
pela igreja anglicana na Inglaterra, então o metodismo vai beber em várias dessas fontes. Mas antes disso, eu quero ressaltar alguns fatos da vida de Wesley. Wesley já era um pregador do evangelho, né? Era um pastor, e eu vou aqui citar, estou abrindo aqui para eu verificar corretamente, um registro que ele fez no diário. Ele tinha um diário de vida, né? Ele anotando, inclusive, ele anotava da maneira como a pessoa falou com ele, né? Era um fato interessante. Antigamente as pessoas tinham mais essa tradição, esse costume. E ele cita, então, no seu diário, no dia 7 de fevereiro de 1736, que ele estava tendo um relacionamento com um grupo de cristãos, os morávios, que também são originários do protestantismo e que passaram por um avivamento na região da Alemanha, Áustria, República Tcheca, naquela região que hoje nós chamamos de Bavária também, nessa região que acontece um grande avivamento. E Wesley está tendo um diálogo com esses irmãos. E aí ele escreve assim, ele disse, né, o morávio que estava conversando com ele: meu irmão, eu devo primeiro fazer-lhe uma ou duas perguntas. Você tem o testemunho dentro de si? O Espírito de Deus testifica com o seu espírito que você é um filho de Deus? Eu fiquei surpreso e não sabia o que responder. Ele observou isto e perguntou: você conhece Jesus Cristo? Hesitei e disse: eu sei que ele é o Salvador do mundo. Verdade, replicou ele, mas você sabe que ele o salvou? Eu respondi: eu espero que ele tenha morrido para me salvar. Ele apenas acrescentou: você conhece a si mesmo? Eu disse: conheço, mas temo que elas tenham sido palavras vãs. Esse diálogo foi o que Wesley comentou no seu diário. Depois ele cita, aí no que é um terceiro período da vida de Wesley, novamente ele faz uma referência em seu diário, no dia 24 de maio de 1738. E ele escreve: ao anoitecer, fui muito sem vontade a uma congregação religiosa na rua Ildsgate, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero, a Epístola de Romanos. Cerca de 8:45, quando estava lendo, descrevendo a transformação que Deus opera no coração através da fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que confiava em Cristo. Cristo somente para a salvação. E uma certeza foi-me dada que Ele havia tirado dos meus pecados, os meus mesmo, e me salvando da lei do pecado e da morte. Que bonito esse discurso de Wesley, mas que interessante. Ele já era um homem extremamente religioso, exercia um ofício ministerial como sacerdote, mas no seu diário ele registra quando que ele verdadeiramente teve um encontro com Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E esse fato é interessante, porque muitas vezes nós temos essa realidade ao nosso redor e, portanto, nós precisamos orar e buscar no Senhor abençoar de um modo muito claro e preciso aqueles que estão em nossa convivência. Não sei se você lembra, também no curso sobre evangelização, eu havia colocado com bastante ênfase essa questão, né, de levar a pessoa a uma decisão pessoal e que isso se evidencia com a demonstração de frutos que são realidades na vida da pessoa. Então, essa questão
é fundamental para que nós possamos ter uma compreensão do que é perseverança. Então, nós precisamos ter uma visão teológica de perseverança na Bíblia. E eu queria fazer essa avaliação com você, uma perspectiva, a partir de um texto de Hebreus, capítulo 3, do verso 12 ao verso 15. Hebreus 3, de 12 a 15, que diz assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Verso 13. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Verso 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Verso 15. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Então nós temos aqui um texto muito interessante da palavra de Deus que fala sobre perseverança. Então, a primeira perspectiva que esse texto coloca é que o chamado para perseverar é real. Hebreus 3,12: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, nós percebemos que é claro o convite, o apelo a todos os crentes, irmãos. Está o autor de Hebreus escrevendo para a igreja, para que perseverem na fé. E não haja, a palavra também aqui, incredulidade, também é usada para desânimo, né? Então não desanime, é um chamado para perseverar, para ser firme, para manter a fé até o fim. Não deixe que seu coração se torne perverso e incrédulo. Não se afaste do Deus vivo. Este é um perigo real dito à igreja. Aqueles que descartam, né, porque a sua doutrina de segurança eterna não admite tal perigo, né, isso não ocorre comigo, então esse está em mais perigo ainda, né, porque não percebe a advertência clara que Hebreus coloca para nós nesse primeiro ponto, um chamado que é para perseverar e é algo real, algo concreto, algo para todos nós em Cristo Jesus. Outro ponto desse texto é cada um de nós é um meio para a perseverança do outro. Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, esse versículo está colocando algo muito importante para nós, que o nosso coração pode se tornar endurecido. E a proteção contra um coração perverso, incrédulo, endurecido, são os outros crentes ao meu redor, falando palavras de apoio, de fé, né, em nossa vida, de modo que nós possamos nos exortar mutuamente. Então veja que uma das finalidades essenciais da igreja, então aqui é outra doutrina, né, ou uma sequência de doutrinas que se relacionam com a igreja, uma das atividades, uma das funções da igreja é a exortação mútua para que não haja a perca da confiança em Deus e se permaneça firme na caminhada em Cristo Jesus. Paulo vai colocar em Efésios, capítulo 4, verso, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Né? Então, há um ministério, há um legado, há uma exortação à igreja para que ela construa um local de sustentação de nossa fé, para que tenhamos a segurança em Jesus Cristo de perseverarmos não sozinhos,
porque a perseverança da fé, conforme diz Hebreus, não é algo que acontece sozinho, é algo que acontece em mutualidade, em comunidade. Por isso também, nós temos a advertência também em Hebreus 10, 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, 25 e o verso 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então veja, o texto continua, você pode ler depois com mais atenção. Nós temos uma perspectiva de que a igreja congrega, a igreja se reúne para que nós não dispersemos a nossa fé e continuemos firmes, né, na perseverança em Cristo Jesus. Essa palavra deixar, do verso 25 que eu acabei de ler de Hebreus 10, né, não deixemos, também tem o sentido de não abandonemos, né? Não abandonar a igreja, a congregação, né? A vida congregacional, a vida de comunhão, a vida de estar junto com os irmãos. Por quê? Porque a palavra abandonar é muito interessante, eu diria que é mais profunda no seu entendimento do que somente deixar. Porque muitas vezes a pessoa está na congregação, mas abandonou a congregação. Ela não vive mais a igreja, ela não está mais desejosa de estimular a sua fé em Cristo Jesus através da congregação. Então isso é uma complexidade muito interessante que a Bíblia coloca, que não é só o fato da pessoa deixar a igreja, sair da igreja, né? Que é um ato errado, conforme Hebreus 10 coloca, mas também o sentido de abandonar, mesmo estando lá, né? A pessoa às vezes está com o nome no hall de membros, às vezes contribui com a igreja, às vezes vem na igreja em eventos específicos, etc., mas ela não demonstra pelo seu interesse e amor para com Jesus Cristo, e isso passa diretamente ao amor aos irmãos, como igreja, que está perseverando na sua fé. Então, o exemplo de Wesley é um exemplo muito interessante, que apesar de toda a vida religiosa, de uma determinada consagração, porque ele fazia tudo conforme o que era previsto, né, como pastor, como líder, como atuante dentro da estrutura religiosa que ele vivia, mas foi com o encontro com os morávios que ele teve a evidência clara de que ele precisava ter Jesus Cristo como o suficiente Salvador da sua vida. Isso é fundamental, então, nesse sentido. Voltando, então, eu quero colocar aqui um terceiro ponto sobre uma visão teológica de perseverança. Esse terceiro ponto é: perseverar na fé é uma evidência de que estamos em Cristo. Perseverar na fé é uma evidência de que estamos em Cristo. É o versículo 14 de Hebreus 3 que nós lemos. Exortem-se, ajudem-se mutuamente a manter sua confiança. Então, esse ponto é fundamental para nós termos a nossa confiança até o dia final. Este é um dos versículos muito importantes do livro de Hebreus, porque estabelece que se uma pessoa veio para compartilhar em Cristo, essa pessoa certamente persevera até o fim da fé. E você pode ver a lógica e os tempos verbais como estão no verso 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança de que desde o princípio tivemos, né? Então nós podemos observar, se mantivermos nossa confiança até o fim. O que significa que perseverar até o fim não lhe dá uma participação em Cristo. Perseverar até o fim apenas prova que você teve uma participação em Cristo, né? Então não é, bom, então eu fiz todas as obras, fiz tudo, então agora eu ganho a salvação. Não. É porque eu tenho a salvação, então eu
compartilho desta minha verdade perseverando em Cristo. A perseverança, portanto, é a evidência do novo nascimento em Cristo e não o meio, né, para isso. Não é que eu vou me esforçar, eu vou lutar, eu vou permanecer, então aí eu vou conquistar a salvação. Não, é o contrário. É pelo fato da salvação estar em mim, a perseverança é a evidência de um novo nascimento em Cristo Jesus. Então, você vê que isso implica sobre segurança eterna. Se você se tornou participante de Cristo, isto é, se você nasceu de novo, se você é verdadeiramente convertido, se você é justificado e perdoado através da fé de salvação, você não pode deixar de perseverar. Você vai manter a sua confiança em Cristo até o fim. Essa é a lógica também que nós podemos pegar em outro texto bíblico muito interessante, que é 1 João, capítulo 2, verso 19. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Veja que interessante esse texto, porque ele vai, de certo modo, completar aquilo que o autor de Hebreus está colocando. Que a perseverança, a permanência, a fé, a constância, a perseverança na salvação são eventos que manifestam o nosso encontro vivo e verdadeiro em Cristo Jesus. Portanto, essa fidelidade, ela não quebra, ela é verdade, é inquebrável em Deus, né? Ela permanece em Deus. É Deus que sustenta isso, não somos nós somente. Nós temos a nossa cooperação, nossa participação, nossa atuação, mas evidentemente que tudo isso acontece pelo poder de Deus. Romanos 8:30, Romanos capítulo 8, verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Significa que entre a eternidade passada, na predestinação de Deus, e a eternidade futura, na glorificação de Deus, ninguém se perderá. Ninguém que é predestinado para ser filho de Deus falha nesse chamado. E ninguém que é chamado falha em ser justificado. E ninguém que é justificado falha em ser glorificado. Esta é a sequência, a cadeia de um aço inquebrantável, de fidelidade, de pacto de Deus para conosco. E é assim que Paulo diz, por exemplo, em Filipenses, capítulo 1, verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu acabei de ler 1 Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 9. Estas são promessas de nosso Deus, e nosso Deus não mente, nosso Deus é a verdade, e aqueles que nascem de novo são tão seguros quanto Deus é fiel, e por sabermos disso, nossa fidelidade permanece e persevera no poder de Deus. Por isso, nossa perseverança está conectada diretamente à cruz de Cristo. Essa conexão entre a segurança e a perseverança prometida. É a cruz do Senhor. Pouco antes de Jesus derramar seu sangue, né, pelos nossos pecados, ele pegou o cálice na última ceia e disse em Lucas, capítulo 22, verso 20, né, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. O que isso significa é que a nova aliança é a promessa explícita
que se encontra em Jeremias capítulo 31 e 32, que foi a garantia do selo do sangue de Jesus a esta nova aliança, que a tornou realidade porque Jesus morreu e estabeleceu essa realidade. É o que a nova aliança assegura para todos os que pertencem a Cristo. Perseverança na fé até o fim. Jeremias 32, verso 40, diz assim: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. O pacto é eterno, a nova aliança inclui essa promessa de Deus colocar o temor no nosso coração, para que nós nunca nos apartemos do Senhor. Cristo selou essa aliança com seu sangue. Ele comprou nossa perseverança. Essa perseverança vai até o fim, até o dia do hoje, como é dito no texto que nós lemos. Nós devemos isso ao sangue de Jesus. O Espírito Santo está operando através dessa aliança para preservar a nossa fé. Esse sentido de Jesus que planeja a nossa perseverança, né? Na Trindade isso é feito, né? O Pai planeja a salvação, Jesus compra as nossas vidas em Cristo Jesus e o Espírito aplica, né? Então toda a Trindade, de modo infalível, Deus está totalmente comprometido com a segurança eterna de seus filhos comprados pelo sangue dele. Então, eu estou dizendo tudo isso porque, ao mesmo tempo que nós temos que ter temor e tremor, né? Não cair naquela visão assim, eu já ganhei, né? Eu já sou vencedor. Eu só sou vencedor quando eu pego a taça, quando eu me é entregue o laurel, né? Aquela forma de coroa, né? Que os atletas ganham, que Paulo fala, né? Que nós só somos laureados, nós só recebemos aquele prêmio quando no final da prova. Então, nós precisamos ter cuidado, né, atenção, há uma participação clara do crente nesse sentido, há uma exortação clara em Hebreus 3, e isso nos leva então à nossa atuação contínua de, por ser salvos e amar Jesus, sempre buscar uma vida de santidade, de comunhão e de intimidade com Deus e com os nossos irmãos. E, ao contrário, também o nosso cuidado de saber que é Cristo que faz essa obra, junto com todo o poder de Deus, a Trindade está comprometida em que nós possamos ter a igreja como fundamento, e Deus fez então uma das razões de termos a igreja, a função de nos auxiliar mutuamente para que em Cristo Jesus nós saiamos vitoriosos. A vitória está garantida, mas eu tenho que cruzar a linha final. Então nós temos que fazer uma avaliação de nossas vidas em relação à perseverança. Porque muitas vezes, quando essa doutrina é mal compreendida, mal interpretada, muitos crentes levam a sua vida como que numa descida, né? Eu vou na banguela, né? Eu vou no ponto morto para descer todo santo ajuda, então para baixo ninguém me segura, né? E eu vou então descendo numa boa. A vida cristã não é assim. A vida cristã é difícil, perseverar é difícil, ser crente é difícil, ser filho de Deus não é fácil, há grandes desafios. E, portanto, a relação da perseverança com a questão do pecado é fundamental para que essa doutrina permaneça como forma de vida plena em nosso viver. A doutrina da perseverança não significa ausência de lutas na nossa vida cristã.
Ao contrário, exige de nós uma completa responsabilidade pessoal que cada um tem diante de Deus todos os dias. Temos, a convicção de que há uma luta terrível, ferrenha contra a carne, o mundo e o diabo. A vida cristã é uma batalha diária contra as forças do mal, contra a nossa natureza pecadora, contra o mundo que nos rodeia. Porém, o que essa doutrina nos ensina é que, apesar de todas essas lutas, nós temos a garantia da vitória, não por causa das nossas próprias forças, mas porque o Senhor, que nos manda ser fiel até a morte e perseverar até o fim, Ele também nos dá os meios para que a gente possa cumprir os seus mandamentos. Essa doutrina nos auxilia e nos estimula na nossa caminhada cristã, sabendo que podemos lutar dia após dia, que o inimigo não será vitorioso na nossa vida e que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas não impede o salvo de ser tentado. Algo que nós devemos ter em mente, que o crente continua sujeito às tentações, e nós temos vários exemplos notáveis na Bíblia de homens de Deus que, por não vigiarem, caíram diante das tentações, Então, nós precisamos ter essa perspectiva. Por isso, há inúmeras advertências na Bíblia para vigiarmos e orarmos. Somos orientados a fugir do pecado, não dar ocasião à carne, resistir ao diabo e não sermos amigos do mundo. Eu estou fazendo várias referências bíblicas diretas, que você conhece e que você, se quiser, pode localizá-las para também ter em sua memória como advertência em nossa vida. A doutrina da perseverança dos santos não impede as consequências do pecado. Da mesma forma como ainda estamos sujeitos à tentação e ao pecado, também estamos sujeitos às consequências do pecado. Não é o fato de sermos salvos que nos impede de colher aquilo que plantamos. O desagrado de Deus não é por sermos filhos de Deus que levará o nosso Pai a fazer vista grossa. Não estou vendo o meu pecado. Não é assim. Ele se desagrada quando nós desobedecemos, e não é porque Ele é o nosso Pai que as nossas ofensas e pecados passam a ser irrelevantes e insignificantes. Não é verdade. A Bíblia, ao contrário, fala da importância de não termos uma vida de pecado diante de Deus. O nosso pecado entristece o Espírito Santo, e isso fica claro em Efésios 4, versículo 30, A terceira pessoa da Trindade é um ser pessoal e, portanto, também é agredido por nosso pecado e se entristece. E há alguns textos bíblicos que a privação da graça e de um conforto divino por causa dessa situação, O Senhor não revoga, não retira a aliança que Ele fez conosco. Porém, o nosso pecado nos tira da alegria da salvação, da comunhão com Deus e do conforto divino, do estar no cuidado, no amor, na graça de Deus. Não deixamos de ser filhos, porém temos o relacionamento prejudicado, e isto por causa do nosso pecado. Você pode ler Salmo 51, o verso 8, verso 10, verso 12, é uma referência para isso que eu acabei de citar, A questão do pecado e o sofrimento. Tudo aquilo que plantamos, colhemos. Paulo nos exorta sobre isso. Os nossos pecados não somente entristecem a Deus, como também trazem sofrimento. Nem todo sofrimento, claro, é fruto do pecado, mas todo pecado nos traz, em alguma medida, o sofrimento. O pior é que nem sempre somos nós os únicos a sofrerem por causa do nosso pecado. Outros também acabam sendo atingidos, o que torna o pecado ainda mais hediondo, mais terrível ainda, E você pode fazer uma referência, eu vou citar aqui, o Salmo 32, verso 3 e 4,
e novamente o Salmo 51, verso 8, daquilo que nós falamos. E também o pecado traz escândalo. Outro problema que é recorrente do pecado é o escândalo que ele provoca. E escandaliza não somente nossos irmãos, como também é uma forma de manchar o nome de Deus, e há textos que vão falar de uma blasfêmia quando isso ocorre, e isso é muito sério diante de Deus, né? E podemos ter um juízo temporário. Todo verdadeiro crente não entrará em juízo, pois Cristo já pagou os nossos pecados. Contudo, não significa que não seremos sujeitos à disciplina de Deus. Como Pai, Ele nos conduz ao caminho da santificação e para isto, se necessário, Ele nos disciplinará. Isto é o que chamamos de juízo temporário, como a gente vê em 2º livro de Samuel 12, 10, 14 e 15, Salmo 89, de 30 a 33, e Hebreus 12, de 3 a 13. E eu quero, então, concluir esta aula dizendo que essa doutrina é um dos pilares da fé cristã. E uma palavra pastoral nesse sentido. Ela nos encoraja para a luta cristã, que nos mostra que o sacrifício de Cristo não foi em vão e que nos conduz à humildade. É em Cristo, com Cristo e para Cristo que eu posso perseverar na fé. Através dela, desta doutrina, descobrimos que todo mérito é de Cristo e não nosso. O Senhor nos chama à perseverança até o fim, Ele nos dá os meios para isto, podemos nos fortalecer através da leitura da Bíblia, da oração, da comunhão com os nossos irmãos e da santificação. E chegamos então à conclusão que nunca estaremos sozinhos. Quando nos sentimos tão fracos, achando que a nossa oração não passará do teto da nossa casa, temos a segurança e a certeza de que estamos seguros no braço do Pai. Que Ele sempre, sempre, sempre está pronto para nos perdoar e nos receber. Uma grande verdade também que aprendemos através do estudo dessa doutrina é que toda a nossa salvação é fruto da maravilhosa graça de Deus. Não há espaço para arrogância, presunção, vaidade humana, porque é só nele, com ele e para ele. Quanto àqueles que pareciam tão bem longe e hoje estão longe dos caminhos de Deus, resta-nos pedir, suplicar a misericórdia de Deus sobre a vida deles. Se eles forem verdadeiramente crentes, no tempo de Deus voltarão. Cabe a nós, a cada dia, suplicarmos por nossas próprias vidas. Diante de tudo isso, só nos resta dizer: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da nossa fé, Jesus. Hebreus 12, 1 e 2. Que Deus te abençoe, que o Senhor te anime e fortaleça, que esta doutrina da perseverança dos santos não seja apenas letra morta em nossas vidas, mas seja letra viva, como cartas vivas do Senhor, nós possamos prevalecer no poder de Deus até o fim, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus te abençoe assim, caminhe segurando firme nas mãos do Senhor, agora e sempre. Amém.